Bom estarmos na casa do Senhor, rendendo a Ele um louvor digno, porque como nós cantamos, Ele é glorioso. Ele é digno de toda glória, Ele é digno de toda honra, Ele é digno de todo louvor, Ele é digno de toda a adoração. E quando nós nos achegamos na casa do Senhor, o sentimento que nós nutrimos em nosso coração é de ter um encontro verdadeiro com Ele, de sentirmos a presença dEle, ao mesmo tempo que desejamos também ser percebido por Ele. E o nosso coração, ele se realiza, o nosso coração, ele enche de alegria quando nós podemos perceber a presença de Deus. Não somente na nossa vida, mas também na vida da nossa família, na vida da nossa igreja. E numa época onde nós temos ouvido tanto falar de um evangelho que prega sobre sentir a presença de Deus, numa época onde nós temos tanto ouvir de pessoas que não somente sentem a presença de Deus, mas ouvem a voz de Deus, que têm experiências tremendas com Deus. O que será que realmente significa saber que Deus está presente? Eu estava um dia desses assistindo um programa na televisão e a certa altura do campeonato o telefone do pastor tocou. E ele pegou o celular, atendeu e ele baiano, e não, painho, pode deixar, painho, pode deixar, e pode deixar, e pode deixar. Depois de uns 30, 40 segundos de conversa, os irmãos não sabem com quem eu estava falando. Eu estava falando com Deus. E Deus mandou isso e aquilo, e a gente viu o povo todo glorificando, adoração, anjinho batendo no teto, descendo para um lado para o outro, e o povo naquela euforia e naquele mistério todo. E a pergunta que fica para nós nessa noite é: o que realmente acontece com uma pessoa que tem uma experiência de um encontro com Deus? O que realmente acontece com as nossas vidas quando nós podemos perceber a presença de Deus nas nossas vidas? Algumas pessoas dizem ter tido uma experiência com a presença de Deus, e sempre quando nós a indagamos, a questionamos, elas falam sobre sentir alguma coisa. Parece que as suas emoções, parece que essa parte sensitiva, e não a parte cognitiva, a parte do pensamento, mas aquela parte que manifesta o nosso desejo prazeroso, é que tem essa comunicação com Deus. E nessa noite eu quero convidar os irmãos a refletir juntamente comigo, para que nós possamos compreender o que acontece com as nossas vidas quando nós temos um verdadeiro encontro com Deus. O que acontece de especial na nossa vida quando nós somos colocados diante da presença do Senhor, ou o próprio Deus se coloca diante de nós e Ele se revela a nós. Hoje pela manhã nós ouvimos o pastor Fabrício pregando aqui, o tema da mensagem dele foi transformados para transformação, ou transformados para transformar. Quando nós temos um verdadeiro encontro com Deus, algo de especial acontece em nossas vidas. Quando nós temos um verdadeiro encontro com Deus, algo diferente precisa acontecer em nossas vidas. E a Bíblia ela é rica em registrar homens e mulheres que tiveram um encontro com Deus, e por terem tido um encontro com Deus, tiveram as suas vidas transformadas. Quero convidar você então a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 6, um texto conhecido, um texto muito pregado, um texto que talvez nós não consigamos extrair tantas coisas novas, por ser um texto já que os irmãos têm conhecimento. Mas eu quero nessa noite, amparado pela graça de Deus, tentar extrair algo que possa gerar vida em nossos corações. Isaías capítulo 6.
no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clama, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou na minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e toda a tua iniquidade foi tirada, e perdoado foi os teus pecados. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Que o Senhor aplique em nossos corações a sua palavra lida. Pai, nós estamos diante da tua palavra, Senhor. E o profundo desejo do nosso coração nessa noite é que o Senhor mais uma vez fale conosco, Pai. Que o Senhor mais uma vez gere vida em nossos corações, Senhor. Que o Senhor mais uma vez se revele com toda a tua graça, com toda a tua misericórdia, com toda a tua grandeza, com toda a tua soberania, Pai. Em o nome de Jesus que nós oramos. Amém. Isaías capítulo 6 narra a história do profeta Isaías. Isaías, um homem importante diante do povo. Isaías, um homem que possuía um relacionamento com Deus. Mas interessante é que no capítulo 6 nós encontramos o registro de um profeta tendo um encontro com o Senhor. No capítulo 6 nós encontramos o registro de um homem de Deus, um homem que já exercia o seu ministério profético. 6 capítulos depois, dele já vinha profetizando em nome do Senhor e falando acerca das coisas de Deus, mas só agora se registra um verdadeiro encontro com o Senhor. Interessante que o texto começa dizendo o seguinte: olha, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Uzias, ele foi um rei, ao contrário que muitas pessoas pregam, que Uzias ele era um rei mau. Não, Uzias ele era um rei bom. Uzias ele trouxe segurança para Judá. Uzias ele trouxe prosperidade para o seu povo. 2 Crônicas capítulo 26, no versículo 10, vai dizer que Uzias ele era um homem amigo da agricultura, que ele abriu várias cisternas porque ele possuía muito gado. No reinado de Uzias o povo prosperou, ele possuía vinhas, ele possuía lavradores. No tempo do rei Uzias, o exército chegou a ter 307.500 homens. Ele era um rei que sabia liderar, ele era um homem habilidoso, ele era um homem que tinha gestão, ele era um homem que tinha liderança. Olhando a história do rei Uzias em 2 Crônicas, nós vamos conseguir entender ou conseguir enxergar, conseguir ver, que na época do rei Uzias não havia ameaças de inimigos em Judá. Judá não tinha o medo de passar fome. Judá não tinha medo de ser desamparado pelo governo. Judá se sentia segurança em ter o rei Uzias como o seu rei. Mas chega certo momento da vida do rei Uzias, aonde tudo está funcionando, aonde tudo está indo bem. O rei Uzias, ele começa a deixar a vaidade tomar conta do coração dele. Em 2 Crônicas, capítulos 25, 26 e 27, os irmãos vão encontrar a história do rei Uzias. E chega um momento onde ele começa a entrar dentro do templo e tocar nos utensílios da casa do Senhor, sem ser sacerdote da casa do Senhor. Ele chegou a um momento onde a soberba chegou de forma tão grande ao seu coração, e ele falou o seguinte: olha, eu vou começar agora a tocar nos utensílios da casa do Senhor.
Os sacerdotes o advertiram: ó rei, você não pode fazer isso, você não é sacerdote. Você não tem essas atribuições, esse domínio espiritual dado por Deus para exercer esse ministério. A Bíblia diz que ele não leva em consideração, ele toca nos utensílios da casa do Senhor, ele toca no incensário da casa do Senhor, e Deus então coloca uma lepra em Uzias. Em algumas traduções nós vamos ver que essa lepra foi na testa, então ele se sente chocado, ele sai então de dentro do templo, os sacerdotes o acompanham, e naquela época, numa cultura leprosa, ele já não podia mais viver, numa cultura judaica, ele já não podia mais viver entre o povo. Então é construída uma casa fora dos arraiais da cidade, e ele vai morar lá, e o seu filho então toma conta do reinado do pai. Mas a certa altura do campeonato, então, o rei Uzias morre. E quando o rei Uzias morre, Isaías, profeta de Deus, ele decide ir ao templo. Quando o rei Uzias morre, o profeta Isaías vai ao templo para ver como as coisas estavam funcionando, como tudo estava acontecendo. O rei que trouxe segurança para aquele povo estava morto. O rei que trouxe estabilidade, o rei que trouxe prosperidade para aquele povo estava morto. Nessa altura do campeonato, a nação ela já havia se afastado de Deus. Aquela nação já estava longe do Senhor. Aquela nação ela já tinha abandonado os preceitos, ela já havia abandonado os princípios, ela já havia abandonado tudo aquilo que o Senhor havia ordenado para ela. Mas algo interessante é que quando o profeta Isaías ele entra no templo, ele consegue enxergar a grandeza e a soberania de Deus. O rei estava morto. Aquela comunidade havia se afastado do Senhor. Havia uma ausência de Deus no coração do povo. Mas o Deus de Isaías continuava assentado no seu alto e sublime trono. Deus não havia perdido a sua soberania. Deus não havia perdido a sua grandeza. Deus não havia perdido toda a sua majestade. Isaías então ele entra no templo e ele se vê profundamente impactado pela visão. Isaías, quando ele entra no templo, ele se vê completamente atemorizado em seu coração por toda aquela visão agora que ele tinha diante do Senhor. A Bíblia narra e nós lemos essa história, Isaías vê serafins voando sobre o Senhor, por cima do Senhor. Interessante que o texto diz que aqueles serafins, eles tinham 6 asas. A Bíblia diz que com 2 eles cobriam o rosto. E aqui nós podemos ver que ninguém pode ver a face do Senhor e sobreviver. Aqueles anjos, eles estavam diante do Senhor, aqueles serafins, eles estavam diante do Senhor, mas eles não conseguiam enxergar, eles não conseguiam ver a face de um Deus que é santo. Eles não conseguiam notar ou perceber a face de um Deus que detém todo o poder, a face de um Deus que detém toda a soberania. A Bíblia diz que com as outras 2 asas eles cobriam os pés, porque o lugar aonde eles estavam era santo, e os pés deles não estavam dignos de tocar o chão aonde o Senhor estava presente. Eu acho interessante algumas visões que nós temos de homens que tiveram um verdadeiro encontro com o Senhor, de homens que experimentaram e sentiram a presença de Deus. Porque se nós voltarmos um pouco na história, nós vamos encontrar Moisés. No dia que Deus se revela a Moisés, no dia que Deus se mostra a Moisés, a Bíblia diz que havia uma sarça, e aquela sarça ela se ardia. Aquela sarça ela estava pegando fogo, mas ela não se consumia. Ao mesmo tempo que o coração de Moisés ele se enche de temor, e isso é o que o texto narra. Ao mesmo tempo que o coração de Moisés ele se enche de medo, Moisés ele se vê atraído pela presença do Senhor. Ele não liga para onde ele está, ele não quer saber aonde ele está, ele começa a caminhar para perto daquela sarça, sem entender o que estava acontecendo. E a palavra de Deus a Moisés é o seguinte: Moisés, tira a sandália dos pés, porque o lugar aonde você está é um lugar santo. E aqui novamente nós estamos vendo serafins de Deus não tocando os pés no chão.
Porque eles estavam diante da presença do Senhor, eles estavam num templo onde Deus estava revelando a sua soberania, a sua grandeza, e eles não se sentiam dignos de tocar os pés aonde Deus estava. E a Bíblia vai dizer que com as outras duas asas, eles voavam. Eles se mantinham suspensos na presença de Deus, em uma atitude de prontidão, em uma atitude de serviço, em uma atitude de voluntariedade, de falar, olha, nós estamos aqui. Ao mesmo tempo que nós vemos o coração de um homem encher de temor por estar na presença de Deus, a gente também entende que um homem, quando está diante da presença de Deus, ele não consegue se sentir relaxado. Ele não consegue se sentir tranquilizado diante da presença de Deus. Porque quando nós estamos diante do Senhor, o nosso coração ele se enche de reverência. Quando nós nos achegamos diante da presença do Senhor, a atitude que nós temos é de prostrar os nossos corações, é de prostrar as nossas vidas, é um reconhecimento de que Ele é Deus e de que nós somos finitos. A presença de Deus, ela não estremece simplesmente o lugar aonde Ele se revela, mas a presença de Deus, ela estremece os nossos corações. A presença de Deus, ela estremece as nossas vidas. Isaías consegue perceber que era algo terrível estar diante da presença de Deus, porque diante da presença de Deus não tem como nós ficarmos indiferentes. Quando nós temos um verdadeiro encontro com esse Deus soberano, não temos condições de continuar com a nossa vida da mesma maneira. Todas as pessoas que tiveram um verdadeiro encontro com Deus foram profundamente impactadas por Deus. E por que será que isso acontece? Por que será que esse sentimento ele é gerado nos corações? Por que será que um verdadeiro encontro com Deus ele causa um impacto na vida do homem? O versículo 3 vai nos dizer o seguinte: e clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Isaías, ele consegue perceber, Isaías, ele consegue ver, Isaías, ele consegue contemplar serafins clamando uns aos outros, olha, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías ele começa a ver, Isaías ele começa a perceber, Isaías ele começa a enxergar a santidade de Deus. E quando nós conseguimos enxergar a santidade de Deus, quando nós conseguimos perceber a santidade de Deus, quando nós conseguimos ver a santidade de Deus, nós deixamos de cultuar a nós mesmos. Não há outra pessoa que nós cultuamos a não ser aquele Deus que é santo e digno de todo louvor e de toda adoração. E quando os anjos dizem, olha, Deus é santo, ele está dizendo o seguinte, olha, Deus ele é separado, Deus ele é diferente de tudo aquilo que nós conhecemos. Tudo aquilo que eu já percebi, tudo aquilo que eu vi, tudo aquilo que eu entendo de Deus é diferente. Porque esse Deus, ele é separado. Esse Deus, ele é diferente de mim, esse Deus, ele é diferente de você. Esse Deus, ele é diferente do que qualquer outra pessoa que se diz Deus. Isaías, depois de ter tido esse encontro com Deus, se você for para o capítulo 45 de Isaías, você vai ver o seguinte, Isaías, tendo uma nova visão acerca de Deus, ele vai dizer o seguinte, a quem, pois, me compararei para que seja igual, diz o Senhor, que é santo. Não tem como comparar Deus com uma pessoa, não tem como comparar Deus com um ser. E talvez seja por isso que nós temos tanta dificuldade de explicar o que representa a Trindade. Talvez seja por isso que nós tenhamos tanta dificuldade de definir quem é Deus.
E é por isso que nós temos tanta dificuldade de compreender a cabeça, a soberania e os desígnios de Deus. A atitude dos serafins demonstra uma reverência. Reverência perante a santidade do Senhor. Diante de Deus, a nossa vida ela não pode continuar a mesma coisa. A Bíblia mostra o que acontece quando pessoas têm um verdadeiro encontro com Deus. Nós falamos aqui sobre Moisés. Mas eu poderia pegar aqui Adão e Eva, depois do pecado. No final da tarde, no entardecer, quando Deus volta ao jardim. E eles ouvem a voz de Deus: Adão e Eva, onde vocês estão? E aqueles dois, eles se escondem, com medo. Jonas no ventre de um peixe, fugindo da presença de Deus. Saulo, a caminho de Damasco. A Bíblia diz que ele vê um clarão de luz e a voz que ele ouve é: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E literalmente naquela altura do campeonato, Saulo ele caiu do cavalo. E ele teve a sua vida transformada. De perseguidor agora ele passa perseguido. De um homem que lutava contra o Evangelho, ele termina a sua vida dizendo: olha, eu combati o bom combate, eu lutei pela verdade do Evangelho. Essas são a vida de homens que tiveram a sua vida transformada pelo Senhor, de homens e mulheres que foram impactados por terem tido um verdadeiro encontro com Deus, de perceberem e verem a presença do Senhor. Quantos homens na Bíblia tiveram a sua vida transformada pelo Senhor? Jacó, em uma luta com o anjo, Jacó fica coxo. Manoá, Abacuque, os discípulos a caminho de Emaús. Será que realmente nós tivemos um verdadeiro encontro com o Senhor? Porque quando nós temos esse encontro com o Senhor, quando nós percebemos a presença de Deus na nossa vida, nós vamos ver que nós servimos a um Deus que é santo. Nós vamos conseguir enxergar e compreender toda a santidade de Deus. E quando eu vejo a santidade de Deus, não tem como eu não enxergar o meu próprio pecado. E o versículo 5 vai dizer: então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas os meus olhos viram o Senhor, o Rei dos exércitos. Após ver a santidade de Deus, Isaías ele tem a visão do seu próprio pecado. Quando Isaías ele enxerga a Deus, Isaías também passou a enxergar a si mesmo diante de Deus. Sabe o que eu acho interessante na história de Isaías? É porque Isaías, no capítulo 6, ele já era um profeta de Deus. Isaías, no capítulo 6, ele já falava acerca de Deus e em nome de Deus. No capítulo 1, nós vamos ver o profeta Isaías se levantando para ajudar e falando: ai de vós. E ele era profeta de Deus. No capítulo 2, Isaías se levanta novamente e fala para Judá: ó Judá, ai de vós. No capítulo 3, ai de vós. No capítulo 4, ai de vós. No capítulo 5, ai de vós. Mas é no capítulo 6 que Isaías ele tem um verdadeiro encontro com Deus e ele vê a sua vida sendo transformada. Porque Isaías ali, ele primeiramente parou de olhar o pecado dos homens que estavam ao seu redor. Isaías ele para de olhar o pecado dos homens que estavam à sua volta. E ele, sendo profeta de Deus, agora a palavra que sai da sua boca é: ai de mim. Ele mata o ai de vós e ele agora vem para o ai de mim, que sou um homem de lábios impuros. E é no capítulo 6 de Isaías que Isaías deixa de ser um profeta de Deus e ele passa então a ser um grande profeta de Deus. E Deus toma a vida de Isaías e revela coisas tremendas a Isaías.
Deus usa a vida de Isaías de uma forma extraordinária. E é esse profeta Isaías que teve um encontro com o Senhor, que revela em Isaías 53 a vinda do Messias. É esse Isaías que teve um encontro com o Senhor, que no capítulo 45, ele começa a narrar toda a grandiosidade de Deus, quem Deus é, como Deus age. Que Deus é um Deus que domina todas as coisas, que controla a história, que controla o universo. Interessante essa palavra, ai de mim, porque os profetas sempre usavam umas expressões específicas para julgamento ou para bênção. Quando pronunciavam questão de bênçãos, ele dizia, olha, bem-aventurados sois vós. Mas quando Deus ia exercer juízo sobre o povo, ele diz, olha, ai de vós. Era uma palavra de maldição, era uma palavra onde Deus iria exercer justiça, era uma palavra onde Deus iria aniquilar um povo. E é como se Isaías agora, ele olhasse para ele e falasse assim, olha, ai de mim, eu sou uma pessoa maldita, eu sou um homem pecador, diante dessa santidade de Deus, eu estou vendo quão pecador eu sou. Meus irmãos, um verdadeiro encontro com Deus nos faz ver o nosso estado de perdição. Um verdadeiro encontro com Deus revela os nossos pecados. Um verdadeiro encontro com Deus mostra a nossa história. Um verdadeiro encontro com Deus mostra o quão pecadores nós somos, o quão miseráveis nós somos, o quão carecedores da graça de Deus nós somos. Isaías, então, ele consegue enxergar a sua pecaminosidade. Um profeta, cujo instrumento do seu ministério é a sua boca, cujo instrumento do seu ministério são as suas palavras, é o que ele profere em nome de Deus, são os seus lábios. Quando ele se vê diante de Deus, ele diz, Senhor, eu sou um homem que tenho lábios impuros. Aquele homem que falava das coisas de Deus e acerca de Deus, ele reconhece que ele era um homem que não era digno mais de professar as grandezas do Senhor. Paulo reconheceu isso em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. Ele diz, olha, eu, Paulo, o grande apóstolo, né? Eu sou o principal dos pecadores. Hoje, quando nós vivemos em um cenário de tantos homens e mulheres que se dizem grandes, e talvez aqui é a grande crise que entra na minha cabeça, porque como é que eu posso ser grande se eu sou servo? Porque o servo é pequeno. Um servo, ele não pode ser grande, porque o servo, ele é escravo de Cristo. Mesmo que nós tenhamos vivido uma vida de liberdade, ou estejamos vivendo uma vida de liberdade por estarmos ligados em Cristo, e a Bíblia diz que o Evangelho e Cristo Jesus é Ele quem nos liberta. Eu preciso ter a consciência que eu sou servo, e um servo é pequeno, e o servo nunca vai ser grande. E talvez aqui nós devamos entrar em crise quando nós vemos alguns homens dizerem, olha, eis aí o grande homem de Deus. Se é grande, não pode ser servo. Porque um servo, ele é pequeno. E nós temos o exemplo de Cristo Jesus. Mesmo sendo Deus, ele se usurpa da sua glória. Ele diz que não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Como nós estamos precisando de rever os nossos conceitos. Porque Isaías aqui, ele começa a perceber que o pecado é uma questão de natureza. Isaías aqui, ele começa a perceber que o pecado já era algo que estava arraigado no seu coração. Quando nós estamos diante de um Deus que é santo, eu consigo perceber o quão impuro eu sou. Eu lembro quando eu era pequeno, e quando eu ainda tinha cabelo, eu tive piolho. E eu lembro que a minha mãe passava o pente fino na cabeça da gente, na minha cabeça das minhas irmãs. E ela colocava um lençol branco na frente da gente, que aí ela
fazia assim, o piolho caía e matava o piolho. E ela conseguia ver um bichinho tão pequeno, quase que imperceptível, que é um piolho, porque estava caindo num lençol branco. Interessante que a mulher da dracma perdida, ou da moeda perdida, para encontrar a dracma que foi perdida, algo que era valioso para ela, ela precisou fazer o quê? Limpar a casa e acender o candeeiro. Meus irmãos, quando nós estamos diante daquela luz inacessível que é Cristo Jesus, é que nós vamos ter a noção do nosso pecado. Eu não consigo ver o meu pecado. Eu não consigo entender o quão pecador eu sou. Claro, porque você ainda está nas trevas. Você não foi transportado para a maravilhosa luz. E Isaías aqui, quando ele tem um encontro verdadeiro com Deus, ele vê o seu pecado. Mas mais do que ver o seu pecado, ele vê o pecado à sua volta. Um poeta, Nicholas Bros, em uma das suas poesias, ele escreve falando sobre o bem e o mal. E ele diz que o mal já é algo tão presente na humanidade, já é algo tão presente na sociedade, que ele já se tornou transparente. Hoje nós vivemos em uma época onde nós temos uma dificuldade muito grande em ver alguma coisa e dizer, olha, isso é mal ou isso é bom. Porque nós nos acostumamos a viver num ambiente de maldade. Nós já começamos, ou melhor, nós já nos acostumamos a viver num ambiente onde o pecado tem reinado. E hoje nós temos tido uma dificuldade muito grande, pelo abandono que nós tivemos das Escrituras, de entender o que é correto e o que é errado. Mas Isaías, quando ele é colocado diante da presença de Deus, ele não vê simplesmente o seu pecado, mas ele vê o pecado do seu povo. Agora, isso aqui é uma visão interessante, porque Isaías primeiro, ele tira o que? A trave do seu olho. Primeiro ele trata o pecado que é dele. Primeiro ele trata um erro que é dele, para depois ele se levantar como profeta novamente e apontar o pecado do povo. Quando nós estamos diante da santidade de Deus, eu consigo perceber e ver o meu pecado, primeiramente, e o pecado das pessoas que estão ao meu redor. A pergunta que talvez caiba para nós nessa noite: como nós temos visto o mundo à nossa volta? Como nós temos percebido esse pecado e o diabo que tem nos assediado dia após dia? Interessante que Paulo, nas suas orações à igreja de Filipenses, ele pede que o amor daqueles crentes pudessem aumentar cada dia mais e mais. E ele usa uma expressão interessante. É o seguinte: olha, eu oro para que o amor de vocês cresça. Mas ele usa uma expressão linda: em pleno conhecimento e percepção. Não é simplesmente conhecer a Deus, mas perceber a atuação de Deus em nossa volta. Não é simplesmente entender e enxergar a grandiosidade de Deus, mas perceber o que essa santidade, essa grandiosidade de Deus, ela pode gerar na minha vida, na vida da minha família e das pessoas que estão ao meu redor. Porque Paulo, ele vai terminar lá no capítulo 1, no versículo 10. Quando vocês crescerem no conhecimento e na percepção, no amor de Deus, vocês vão conseguir provar as coisas que são excelentes. Como nós temos tido dificuldade em provar as coisas que são excelentes, porque nós não temos conseguido perceber a grandiosidade de Deus.
Parece que nós olhamos para Deus e parece que por mais que nós falemos isso ainda serve para todos os dias. É como alguém que só pode me dar alguma coisa. É como alguém que só pode fazer alguma coisa por mim. E não como alguém que é digno de ser adorado, não como alguém que é digno de ser reverenciado. Nas nossas orações é: Senhor, me dá. Um pastor um dia, nos momentos desses de oferta aí, olha, agora é a hora onde você vai desafiar a Deus. Vamos determinar agora, porque Deus, Ele vai fazer. E parece que Ele tem a obrigação. E essa é a visão que nós temos tido de Deus. Aonde eu determino, aonde eu mando, aonde eu falo e Ele faz, aonde eu tomo posse daquilo, aonde eu vou tomar posse daquilo, aonde eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E nós temos perdido o essencial no Evangelho. Porque a beleza do Evangelho não é o que Deus Ele pode me dar, mas a beleza do Evangelho é o que Deus pode fazer através da minha vida. E é no versículo 6 e 7 que nós vamos ver a vida desse profeta. Depois de reconhecer a grandeza de Deus, a santidade de Deus, depois de ver o seu pecado, depois de ver o pecado das pessoas que estão ao seu redor, ele vai ver a sua vida sendo transformada. E o texto diz o seguinte: então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou na minha boca e diz: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado foi os teus pecados. A beleza do Evangelho está aqui, é no perdão dos pecados. A beleza do Evangelho está aqui, é numa restauração, é numa transformação de vida, que agora vai poder dizer: olha, eu não vivo mais no inferno, mas eu fui transportado para a maravilhosa luz. É esse o Evangelho do Senhor, é esse o Evangelho da graça, é esse o Evangelho que transforma, é esse o Evangelho que modifica vidas. É esse o Evangelho que nos traz certeza de vida eterna, vida plena, vida abundante, que me faz deleitar em paz, sabendo que as tribulações dessa vida são passageiras, porque a glória que está preparada lá no céu para mim, essa sim é grandiosa. Isaías, quando é colocado diante da santidade de Deus, Isaías, ele se vê destruído por causa do seu pecado. Isaías, quando está diante da presença de Deus, ele se vê destruído pelo pecado que está à sua volta. E aqui é a beleza do Evangelho, porque é no momento onde o nosso coração está quebrantado, é que nós somos consolados. A Bíblia diz que Deus, Ele não despreza um coração contrito. Deus, Ele não despreza um coração quebrantado. E é diante de um coração contrito e quebrantado do profeta que Deus agora traz o consolo. Um dos serafins vem e toca no lábio dele com uma brasa viva. Isaías, ele sentiu nos seus lábios o que precisava ser feito para que o seu pecado fosse perdoado. E é naquele momento que Deus, então, ele perdoa o pecado de Isaías. É no momento do quebrantamento que nós vamos ver a atuação de Deus e a transformação de Deus em nossas vidas. Um homem que teve um encontro com Deus, Davi. E talvez aqui é uma das histórias mais bonitas de um homem que teve um verdadeiro encontro com Deus. Davi, um rei. A Bíblia diz que Davi era a menina dos olhos de Deus, um homem segundo o coração do Senhor. E chega no momento onde Davi, ele é seduzido pelo seu pecado, ele é seduzido pelo engano, ele é seduzido pelo desejo, ele é seduzido pelo desejo do seu próprio coração e da sua carne. Ele está lá no terraço daquele palácio, e ele olha Batseba, e eu não preciso contar a história. Os irmãos sabem que ele vai lá, comete adultério com Batseba, engravida Batseba, para esconder o seu pecado. É o que muitos de nós temos feito, escondido o nosso pecado. Ele manda matar Urias, um amigo fiel, um fiel companheiro.
E nós não conseguimos esconder pecado de Deus. Eu posso esconder os meus pecados para minha esposa. Eu posso esconder os meus pecados para minha família. Eu posso esconder os meus pecados para minha igreja. Eu posso esconder os meus pecados para a sociedade. Mas aquele que sonda os corações e que conhece as nossas vidas, esse nós não conseguimos esconder os nossos pecados. E louvado seja Deus por causa disso. E chega um dia que Davi, ele está bonzão, né? Lá no castelo. Rei, homem valente, homem benquisto de toda a comunidade. Um homem que já havia sido aclamado por toda a sociedade que estava ao seu redor depois de Saul, que queria Davi como rei, porque ele era um homem vencedor de guerras. E aí um dia Davi, eu fico imaginando a cena, né? Davi sentado lá no seu tronão, bonitão, o povo servindo Davi. Chega quem lá para poder questionar? Natã. Ó rei, tudo bem com o senhor? Tudo bem, profeta. O que traz aqui, né, você, traduções, versão Heber Aleixo, o que traz você aqui? Estava passeando? Não. Eu vim aqui porque Deus mandou que eu viesse aqui. Porque agora chegou a hora onde Deus vai tratar o seu pecado. E agora você vai saber o que é ter um verdadeiro encontro com Deus. Ó rei, a história de dois homens. Um homem lá, ele tem várias ovelhinhas no seu quintal. Muitas ovelhas. E aí um dia chega um pessoal lá para comer na casa dele. E ele, não querendo matar a sua ovelha, ele olha para o terreiro do vizinho dele. O cara só tinha uma ovelhinha. E ele vai lá e pega aquela ovelha e mata aquela ovelha e serve agora aquela ovelha aos seus convidados. Eu fico imaginando a cena de Davi, porque Davi, ao contrário do que muita gente fala, Davi não era pequenininho, Davi era grande. Quando Davi vai confrontar Golias, o pessoal chega, ó Saul, eis que chega um dos filhos da casa de Jessé, homem de guerra. Davi não tinha nada de pequenininho não, a Bíblia diz que do pescoço para baixo não havia homem maior do que Saul em todo Israel. E Davi, ele usa a armadura de Saul, ele não luta com a armadura de Saul, não é porque a armadura não deu, é porque ele não tinha costume de lutar com a armadura de Saul. Davi, ele era um cara assim, parrudão, bonitão, saradão. Se Davi estivesse hoje aí, ele ia estar naqueles outdoor que a gente vê no caminho da cidade. As mulheres deviam ficar doidas quando via Davi. E eu fico imaginando Davi levantando agora assim do trono dele, puxando a espada, levando, fala quem é o homem agora, porque eu vou matar. Eu lembro ele falando do Golias, né? Eu vou matar o incircunciso filisteu que fez isso. Traz esse homem aqui. Nessa hora Natã olha para ele e diz o seguinte: esse homem é você. Naquele momento, de repente, se o rei fosse eu e fosse você, a gente tinha passado a espada na cabeça de Natã. Porque eu sou rei, quem ia dar conta de um profeta? Se esse profeta sai dizendo agora que eu matei Urias, o que é que esse povo vai dizer de mim? Toda a minha credibilidade, todo o amor que esse povo tem por mim, ele vai acabar agora. Vai terminar agora. É melhor eu matar Natã. Mas não. Por ter um verdadeiro encontro com Deus, a Bíblia diz que Davi, ele se prostra. E na cabeça dele, no coração dele, ele diz: eu sou um homem digno de morte. Natã, ele tinha um Wi-Fi ligado com Deus. Natã olha para Davi e fala assim: mas Deus não vai te matar, não. O seu pecado, ele foi perdoado, porque no seu coração houve quebrantamento. Meus irmãos, quando nós temos um verdadeiro encontro com Deus, o nosso coração, ele é quebrantado, a nossa vida, ela é transformada. Nós passamos a viver um diferencial em nossas vidas. Porque o pecado que nos assedia, o pecado que nos atrapalha de servir, o pecado que me atrapalha de não querer transformar a vida de outras pessoas, ele é cessado naquele momento.
É naquele momento do encontro com Deus que nós passamos a viver uma nova história. E nós precisamos gravar isso no nosso coração, nós precisamos ter isso na mente, nós precisamos colocar isso nas nossas casas, nos nossos carros, seja lá onde for a frase. Deus, Ele sempre vem de encontro ao coração contrito, mas é um coração soberbo o Senhor despreza. É um coração contrito que é um solo fértil para a atuação da graça do Senhor. E aquele que experimenta a Deus é profundamente transformado. Como nós estamos precisando da transformação do Senhor. Sabe por quê? Porque quando os nossos pecados são perdoados, quando a nossa vida ela é transformada, nós estamos na melhor condição para poder servir ao Senhor. No versículo 8, depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envio a mim. Depois da transformação da vida de Isaías, de ter o seu pecado perdoado, de ter tido um verdadeiro encontro com Deus, Isaías agora pode bater no peito e dizer: olha, eis-me aqui, envia-me a mim. Sabe qual é o problema da igreja contemporânea? É que tem muita gente dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim, sem ter tido o coração transformado pelo Senhor antes. O grande problema hoje, nós estarmos vivendo uma crise de integridade no Evangelho, de termos líderes caindo todos os dias, e homens e mulheres que se dizem crentes, envergonhando o Evangelho da graça de Cristo Jesus, é que eles falaram: eis-me aqui, envia-me a mim, antes de terem as suas vidas transformadas pelo Senhor. Antes de terem exposto diante deles, e Deus expondo, porque nós não estamos aqui para expor pecado de ninguém. Antes de Deus ter exposto diante deles o pecado deles, Deus ter revelado que eles eram carecedores da graça de Deus, nós devemos responder sim: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Mas depois que nós formos tocados pela brasa do Senhor. Interessante que Pedro vai dizer em 1 Pedro capítulo 4, versículo 10: servir uns aos outros, conforme o quê? O dom da graça que vocês receberam. Tem gente servindo sem ter recebido o dom da graça. Muitos querem servir, mas nada sabem sobre a santidade de Deus, sobre o seu próprio pecado, sobre a sua própria condição, e pulam as primeiras etapas. Isaías, depois de ter tido a sua vida transformada pelo Senhor, ele falou das coisas de Deus e acerca das coisas de Deus, como poucos homens conseguiram falar. Meus irmãos, nós precisamos ouvir sobre o caráter de Deus, porque é pela boca de Isaías. E não durma hoje sem ler Isaías 44, 45 e 46, que Deus revela todo o seu caráter e toda a sua grandeza através da boca desse homem que teve um encontro verdadeiro com Ele, que teve o seu coração transformado. Isaías, ele revela a distância que tem entre Deus e nós, mas Isaías também demonstra o quão perto Deus está de pessoas que têm um coração contrito. Meus irmãos, as pessoas precisam conhecer a Deus. Isaías foi servir falando sobre um Deus e o seu propósito salvador. As pessoas precisam saber quem Deus é de fato, por quem realmente Ele é. Interessante que a Bíblia ela é rica em relatar, a Bíblia ela é rica em narrar
a história de homens e mulheres que estiveram perto de Deus, conviveram com Deus, andaram com Deus, e não conheceram realmente quem era Deus. Mateus, no capítulo 20, vai narrar a história de Salomé, a mãe de Tiago e de João. Salomé era tia de Jesus, Tiago e João, primos de Jesus. E eu fico pensando que Tiago e João deveriam ser bons filhos. E aqui a gente vê o primeiro caso de nepotismo aqui acontecendo na Bíblia. Porque Salomé chega para Jesus e fala assim: ó Jesus, quando o Senhor for chegar no teu reino, quando o teu reino for estabelecido aqui na terra, eu tenho aqui teus dois primos aqui, ó, seus dois filhos aqui, ó, Tiago e João. Que um esteja à sua direita e o outro esteja à sua esquerda. Jesus olha para aquela mulher e fala assim: mulher, você não sabe o que você está me pedindo. Será que esses dois filhos, esses dois homens, eles vão poder beber o cálice que eu estou prestes a beber? E o pior que os dois dão um pulo lá na frente e diz o seguinte: olha, nós podemos. Eu posso, Senhor. Eu sou um cara capaz. Jesus olha e diz o seguinte: bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aquele que está preparado por meu Pai. Sabe quem é que estava sentado do lado direito, do lado esquerdo de Jesus, quando Jesus estabeleceu o reino dele? 2 ladrões na cruz, crucificados. E ali naquela cruz nós temos encontrado o grande exemplo da nossa vida. Sabe por quê? Porque nós temos ali Cristo Jesus morrendo pelo pecado. Ao lado da cruz nós vemos um homem zombando de Jesus, falando: olha, sim, se tu és Deus, nos faz descer agora dessa cruz. E aquele homem, sem reconhecer a grandeza e a santidade de Deus, aquele homem morre no pecado. E quem morre no pecado vai para o inferno. E inferno não é lugarzinho quente não. A Bíblia diz que inferno é lugar de sofrimento, é o lugar onde há ranger de dentes, e vai ranger dente eternamente. É o lugar onde as pessoas que estão ali, incluindo o diabo e seus anjos, serão atormentados de dia e de noite. Esse é o inferno. E tem uma mensagem diabólica aí de um pastor chamado Ed Renekiewicz, pastor batista, mas que os irmãos não devem ouvir, dizendo que inferno não existe. Inferno existe sim. E quem preparou o inferno foi Deus. E quem for para o inferno vai experimentar a ira de Deus. E agora sem a manifestação da graça e da misericórdia do Senhor. E aquele homem, por zombar de Jesus, não reconhecer a santidade de Jesus, aquele homem morreu no pecado. Mas do outro lado da cruz, há um homem que olha, e a oração dele, as palavras dele para Jesus é: Senhor, eu sei que tu és o Cristo, lembre-te de mim quando entrares no teu reino. Um coração quebrantado, um coração contrito. Deus olha para aquele homem e diz o seguinte para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Meus irmãos, aquele homem, ele não frequentou a escola bíblica dominical. Aquele homem não participou de classe de catecúmenos, novos crentes. Aquele homem, ele não foi discipulado por ninguém. A única passagem da Bíblia que aquele homem conheceu é o hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Deus, ele não despreza um coração contrito. Deus, ele não despreza um coração quebrantado. Jesus, ele chega na casa de Simão. E ele logo quando entra na casa de Simão, a Bíblia diz que vem uma pecadora. E aquela pecadora começa a chorar nos pés de Jesus, e ela unge os pés de Jesus com um óleo caro, com perfume. E a Bíblia diz que ela lava os pés de Jesus com as suas próprias lágrimas. E ela seca os pés de Jesus com os seus próprios cabelos.
Aquela mulher é uma mulher pecadora, uma desgraçada miserável. Uma mulher que muitos de nós aqui não iríamos querer receber nas nossas casas. Uma mulher que talvez as nossas esposas, se nos vissem olhando com ela, quando a gente chegasse em casa, a gente ia ter que dar uma boa explicação. Me desculpa a expressão da palavra, aquela mulher era uma vagabunda, como nós podemos dizer aí pela comunidade e pela sociedade. Aí eu fico pensando, né, o fariseu. E fariseu não era pecador não, meu amigo. Fariseu era aqueles caras assim, conheciam da lei, conhecia de Bíblia, sabia tudo de Bíblia. Eu fico pensando Simão encostadão lá assim, né? Olhando aquela mulher, tocar no pé de Jesus, fazer aquele negócio todo. E a Bíblia diz que ele pensou consigo mesmo. Ele não externou com os lábios. Isso é o que a gente faz, a gente pensa com a gente mesmo. A gente vê um monte de pecador aí, a gente não fala nada, a gente só pensa, né? Esse aí não é profeta não. Se ele fosse profeta, eu duvido que ele deixava essa mulher aí, ó, tá fazendo isso que está fazendo com ele. Rapaz, Jesus, ele era um cara de vez em quando, ao mesmo tempo que Jesus era doce, Jesus era bruto, né? Porque ele olha para Simão e fala assim: Simão, eu tenho uma coisa aqui para dizer para você, você quer saber? Simão, né, deve ter acertado aqui o paletó, a gravata. Fala, Deus, né? Jesus, né? Fala, Deus, teu servo ouve. Simão, eu vim na sua casa, eu entrei aqui, você não me cumprimentou com um beijo, com um ósculo santo. Era algo comum alguém lavar os pés de um visitante naquela época. Jesus olha para aquele homem e fala assim: eu entrei na sua casa, você não tirou as minhas sandálias, você não lavou os meus pés. No tocante que essa mulher aqui, agora ela lava os meus pés com as suas próprias lágrimas. Ela não me beija o rosto, mas ela não cessa de beijar os meus pés. Ela derrama sobre os meus pés o melhor perfume que ela tinha. E ela seca os meus pés com os seus próprios cabelos. E talvez aqui a expressão mais bonita da graça de Deus sobre as nossas vidas é quando Jesus olha para aquela mulher e diz: olha, os seus muitos pecados estão perdoados. Aquela mulher não tinha pouco pecado não, Ítalo. Jesus olha para aquela pecadora que eu e você não ia levar para a nossa casa se ela aceitasse Jesus aqui hoje à noite. Talvez a gente ia procurar esses hotéis aí de R$30 a noite para colocar aquela mulher, porque ninguém aqui ia querer levar uma mulher daquela para casa não. Eu vou deixar uma mulher daquela dentro da minha casa, relacionar com os meus filhos, conviver com a minha família. É para aquela mulher que Deus olha e fala assim: olha, hoje eu tive um verdadeiro encontro com você, minha filha. Eu estou aqui na casa de um cara que eu vim para me encontrar com ele, mas o coração dele é soberbo, o coração dele não houve quebrantamento, o coração dele não houve transformação. Mas no seu coração, pecadora, no seu coração tem. Eu quero dizer para você: olha, os seus pecados, os seus muitos pecados estão perdoados. Meus irmãos, é esse evangelho que essa igreja prega. É esse evangelho de transformação que nós acreditamos. E é esse evangelho de transformação que nós precisamos levar às pessoas que estão ao nosso redor. As pessoas precisam conhecer a Deus, um Deus que opera em nós, um Deus que opera por nós, e um Deus que opera através de nós. Isaías, ele foi servir a Deus falando sobre o seu propósito salvador. Isaías não vem servir a Deus dizendo: olha, Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo, Deus vai te conceder isso, Deus vai te conceder aquilo. Não, nada disso. A mensagem de Isaías é o evangelho da graça. Olha, você vai para o inferno, mas a graça de Deus te alcançou. E hoje o que Deus tem preparado para você é um lugar de paz, é um lugar de tranquilidade, é um lugar onde não há choro, é um lugar onde não há tristeza, é um lugar onde não há ranger de dentes, é um lugar onde os olhos não viram, não desceu ao coração do homem, o lugar onde que nós não conseguimos nem imaginar. É este o lugar que Deus tem preparado para os seus filhos. Quando a mensagem de Deus, meus irmãos, tocou em nossos corações,
quando a mensagem de Deus ela toca em nossos corações, os nossos corações são queimados pelo poder do Espírito Santo de Deus. A santidade de Deus é revelada. O nosso pecado é revelado, ao mesmo tempo que o nosso pecado é perdoado. E nós somos transformados e chamados para servir. Diante do Evangelho da graça de Deus, diante de um verdadeiro encontro com Deus, e quando você ouvir por aí gente dizendo, olha, eu tive um encontro com Deus, faça uma pergunta simples: o que transformou na sua vida depois que você teve um encontro com Deus? Porque quando nós temos um encontro com a presença de Deus, eu consigo ver a santidade de Deus, eu consigo ver o meu pecado, eu consigo ver o pecado das pessoas que estão ao meu redor. Eu sou transformado e transformado para servir. E as pessoas que estão ao meu redor passam a ser influenciados pelo Evangelho da graça, pela superabundante graça de Deus, que perdoou os meus pecados, e eu passo a ser instrumento nas mãos de Deus para ser a revelação da cruz de Deus na vida de outras pessoas. Esse é o verdadeiro encontro. Isso é o que verdadeiramente acontece quando nós temos um encontro com Deus. Feche seus olhos, abaixe a sua cabeça. Eu quero toda a igreja agora em silêncio. Vamos parar toda a movimentação. E esse é o momento onde a gente vai orar e a gente vai falar com Deus. Senhor, quando foi que eu tive um verdadeiro encontro com o Senhor? Quando foi que eu percebi a presença do Senhor na minha vida? O que gerou de transformação? O que gerou de mudança? Porque pessoas que tiveram um verdadeiro encontro com o Senhor, a vida não pode continuar a mesma coisa. A vida precisa ser transformada. A vida precisa ser modificada. A Bíblia diz que Deus ele não despreza um coração contrito e quebrantado. E numa hora como essa, para pessoas que não tiveram ainda um encontro com Deus, a sua oração deve ser a do cego Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Eu quero fazer duas orações aqui nessa noite. A primeira oração para pessoas que nunca tiveram um verdadeiro encontro com Deus, mas que nessa noite, pela graça e pela misericórdia de Deus, Deus falou ao seu coração. E você quer ter os seus pecados perdoados, você quer ter a sua vida transformada, para você poder dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero orar por você. Alguém aqui nessa noite, levante sua mão, eu quero orar por você. Alguém nessa noite quer entregar a sua vida a Cristo Jesus, falando: Senhor, eu reconheço a sua grandeza, eu sou pecador, eu sei que o Senhor é santo, mas eu quero que o Senhor derrame essa graça, inunde a sua graça na minha vida, no meu coração, transforme a minha vida. Alguém nessa noite que nunca fez uma oração assim, mas que nessa noite quer experimentar dessa graça abundante de Deus, levante sua mão, eu quero orar por você. Alguém? Deus abençoe. Há mais alguém? Deus abençoe, pode abaixar a mão. Levante sua mão bem alto, fala assim: Senhor, eu quero experimentar a graça do Senhor, ver os meus pecados sendo perdoados, a minha vida sendo transformada. A segunda oração que eu quero fazer nessa noite é para pessoas como eu, que um dia já experimentaram da graça do Senhor, que um dia viram a atuação de Deus, mas agimos muitas vezes como Elias. Enfrentamos os 900 profetas
450 profetas de Baal, mais os profetas de Azera. Depois de ver Deus mandar fogo, o altar consumir, as coisas acontecerem, a gente foge como um rato e se esconde numa caverna. Muitas vezes nós temos tido a atitude de Jonas. Percebemos a grandeza de Deus, a grandiosidade do Senhor, sabemos que temos um Deus misericordioso, um Deus que salva. Mas muitas vezes não acreditamos que Deus ele pode perdoar os nossos próprios pecados. E Deus manda a gente tomar uma direção e a gente foge para outra. Deus manda a gente ir para Nínive e a gente foge para Tarso. Mas o bom é que Deus encontra a gente no ventre do peixe. E é no ventre do peixe, no profundo dos mares, no abismo das águas, que o nosso coração é quebrantado. E ali é onde a gente ora novamente: Senhor, eu preciso de um encontro com o Senhor. Deus ouve a nossa oração, manda o peixe cuspir a gente para fora, e Ele fala: ó, vai lá agora e faz o que eu mandei você fazer. A gente vai, Deus não faz o que a gente quer, a gente se revolta. Deus mais uma vez manifesta a graça dEle, e Deus ainda assim usa as nossas vidas. É lá na caverna, quando a gente acha que está sozinho, que Deus nos fala que existem mais 7.000 homens ao nosso redor, que não se curvaram diante de Baal. Mas muitas vezes o nosso coração, pela dureza do nosso coração, nós não temos conseguido ver a transformação de Deus, a santidade de Deus, o meu pecado, o pecado das pessoas que estão ao meu redor. E eu não posso dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero orar por você. Alguém nessa noite que quer reafirmar esse compromisso diante do Senhor. Eu sou crente em Cristo Jesus, mas falar assim: Senhor, em algum momento eu perdi a noção dessa graça abundante, mas hoje eu quero sair daqui mais uma vez inundado pela Tua graça, tendo a minha vida transformada pela Tua palavra, para eu um dia poder dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Alguém aqui, levante sua mão, eu quero orar por você também. Deus abençoe, 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 Deus abençoe. Fabrício cantou uma música aqui hoje pela manhã, e talvez essa seja uma verdade para as nossas vidas nessa noite. A começar em mim, quebra corações. Meus irmãos, nós precisamos ter o nosso coração quebrantado, para nós sermos uma igreja que verdadeiramente serve ao Senhor. Várias pessoas levantaram a mão. Eu não quero te constranger, eu não quero te envergonhar, mas se você puder, sai do seu lugar, vem aqui à frente e nós vamos nos ajoelhar aqui. A minha vida nessa noite, eu estou fazendo essa oração de: Senhor, não me faça esquecer, ou não me deixe não perceber a atuação da graça do Senhor na minha vida, na vida da minha igreja, na vida da minha família. Eu sou carecedor da graça do Senhor. Sai do seu lugar, nós vamos nos ajoelhar aqui na frente, diante do altar de Deus. E a nossa oração nessa noite é para que Deus, Ele haja com graça, haja com misericórdia, que para os nossos corações contritos, que para os nossos corações quebrantados, nós possamos encontrar o bálsamo do Senhor. Nós estamos vivendo uma época onde nós precisamos de homens e mulheres que andem de joelhos. Nós estamos vivendo em uma época onde nós precisamos de homens e mulheres que andem de joelhos diante do Senhor, experimentando do poder do Senhor e da força do seu poder. Feche seus olhos, nós vamos orar ao Senhor nesse momento. Pai, nós ouvimos, Deus, vimos e percebemos o que o Senhor fez através da vida do profeta Isaías, Pai. Naquele momento em que o Senhor toca com uma tenaz, ou toca com a brasa viva nos lábios de Isaías, Pai,
A gente sabe que esses momentos de cisão do nosso pecado, daquilo que tem nos afastado do Senhor, daquilo que tem nos feito não reconhecer a grandeza do Senhor, Pai, muitas vezes quando isso é tirado de nós, isso dói, Pai. Mas é necessário que aconteça, Pai. Que possamos pegar a palavra de Tiago: tendes por motivo de grande alegria o passar por diversas provações. Ou quando Pedro diz que a nossa fé, ela é apurada, ela é aperfeiçoada quando ela é passada pelo fogo, Senhor. Mas depois do Senhor tocar nas nossas bocas, Pai, com a brasa viva, depois de nós fazermos a oração que Davi faz no Salmo 139, sonda o nosso coração, porque o Senhor nos conhece. Vê se há em nós algum caminho mau, e se há algum caminho mau, que o Senhor tire de nós, Pai. São orações de homens e mulheres, Deus, que tiveram que abrir mão de sonhos, de planos, que muitas vezes sentiram a dor nos corações, sentiram a dor na sua vida, mas que foram tremendamente usadas pelo Senhor e entenderam que compensa servir ao Senhor, Pai. Nessa noite nós estamos com os nossos corações aqui quebrantados diante do Teu altar, Senhor. Mais do que com os nossos joelhos dobrados, nós estamos com as nossas vidas prostradas diante do Teu altar, Senhor, reconhecendo a Tua santidade, reconhecendo a nossa finitude, reconhecendo que o Senhor é Deus e que nós somos dependentes do Senhor, Pai. Que nós possamos experimentar a manifestação da Tua graça, que nós possamos perceber a Tua misericórdia, que nós possamos prosseguir em Te conhecer e perceber, para que a gente possa experimentar toda boa dádiva de Deus, Senhor. Pai, não nos deixe como igreja, Senhor, perder o foco, Senhor, mas que nós possamos estar olhando para o Cristo, aquele que é o autor e consumador da nossa fé, Pai. Não nos deixe desviar os nossos corações, não nos deixe vacilar os nossos pés, mas que a cada dia mais e mais nós possamos estar firmados no Senhor, Pai. Nós estamos orando a Ti, Senhor, e nós recorremos a Ti, Pai, porque só o Senhor tem palavras de vida eterna, Pai, e só o Senhor pode nos dar vida, vida plena e vida em abundância, Deus. Te agradecemos pela Tua presença, Pai. Te agradecemos pelo encontro que tivemos com o Senhor nessa noite, Pai. Te agradecemos pela transformação que o Senhor gerou em nossos corações. Em o nome de Jesus que nós oramos, Pai. Amém, amém e amém.